Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Bom, hoje nós vamos, como o título indica bem, né? Nós vamos falar sobre os fracassos gloriosos, né? Fracasso é uma palavra que é curiosa porque existe uma sobrecarga no nosso idioma, talvez deliberada, do fracasso na ideia de algo, de uma ação de cabo a rabo equivocada, né? Do início ao fim, que gera frutos indesejados, algo bem negativo, disfórico. E não é bem assim, né? O fracasso, na verdade, poderíamos trabalhar essa possibilidade, existe essa, digamos assim, essa margem na própria construção do termo, que etapas de um processo, de um projeto, de uma ideia, de um desenvolvimento, de uma obra, né, por exemplo, dela se concretizar, né? Então ela pode se concretizar em parte, completamente, ou não se concretizar em nada. E essas etapas então determinam, né, digamos assim, o fracasso de uma obra, né? É conhecido aí o caso, por exemplo, do conto de Franz Kafka, a Construção. A Construção foi uma das últimas narrativas que o Kafka escreveu, talvez a última. Ele fez a revisão de uma parte dela no leito de morte, só que ele não teve tempo de finalizar a conclusão da narrativa. E a narrativa então termina bem antes da conclusão. Existe uma conclusão, talvez na mente existiu, né, na mente de Kafka, mas ele não chegou a escrever essa conclusão porque o muito doente acabou falecendo. E é uma narrativa espetacular em vários aspectos, uma das melhores, né, como eu disse, que Kafka escreveu, mas ela é incompleta, né? Então existe uma certa dimensão de fracasso, de algo que não foi concluído de uma maneira ou de outra. Um outro exemplo bastante conhecido é o do... que na verdade não é tão conhecido assim esse segundo exemplo. Na verdade eu tive acesso na British Library, que foi um romance que o Ballard escreveria. Ele começou a elaborar os esboços no ano em que ele faleceu, 2008, que se chamaria USA versus World, né? Seria uma espécie de aliança do mundo todo contra os Estados Unidos após tantas invasões e desestabilizações, né, de regimes e tal. É uma obra que a ideia dessa obra é poderosíssima e, né, continua, digamos assim, ela antecipa uma série de posturas, né? Inclusive essa questão ocorrida agora recentemente com o Trump, ela antecipa tudo isso, né? Mas ela não saiu nem da forma, não é? Ele nem chegou aparentemente, pelo menos do que foi encontrado até hoje, que a família encontrou, muita coisa ela doou até para a British Library, não saiu nem da forma de esboço. Eu vi os esboços em caderninhos de espiral, né, de anotação e tal. Uma pena. A ideia poderosa continua até... ela é mencionada em artigos e tudo mais, mas não existe uma concretização dessa ideia. Ela fracassou, de certa forma, por conta, evidentemente, aí de forças maiores, né? E isso acontece em muitas outras mídias, né? Tantas obras aí que não são finalizadas ou que ficam na forma de roteiro, isso no caso do cinema, né? E um fracasso interessante, que ele é, digamos assim, incrível, porque ele chegou a ter um certo desenvolvimento, né? Ele fracassou no momento em que ele poderia até ir um pouco mais longe, né? Não conseguiu, por uma série de razões também, mas o que ele gerou, né, digamos assim, ele tem um legado, esse fracasso, é justamente o Big Numbers, né? O Big Numbers era uma série em quadrinhos escrita por Alan Moore, com desenhos de Bill Sienkiewicz, planejada em 1990 e publicada inicialmente, né, a ideia era publicar inicialmente pela Mad Love,
que era editora de Bill Alan Moore na época, uma editora de Northampton, ele já tinha voltado para a Inglaterra, para Northampton. E com uma editora, aliás, com projeção e distribuição mundial, né? Você olha aqui na contracapa, né, da minha edição, tem o preço em libras, o preço em dólares americanos e o preço em dólar canadense. A edição era em formato quadrangular, né, quadrado, assim, um quadrado quase perfeito, acho que perfeito praticamente. Um formato incomum, né? Seriam 12 edições, né? Cada edição tinha uma média de 39 páginas, então vocês fazendo a conta aí, teríamos mais de 400 páginas de quadrinhos. E esse material, não é um material extremamente complexo, inspirado em algo que era moda na época, né? Que eram esses grandes números, era a discussão das matemáticas, da teoria do caos, dos fractais, né? E também, assim, inspirado na própria cidade de Northampton, né? A cidade aqui na HQ chama Hampton, né? E na página final da primeira edição vem os agradecimentos inclusive até a polícia de Northampton. Então ele trabalhou com mapas, com tudo, não é, da própria cidade, para construir a sua cidade fictícia. E era uma narrativa extremamente complexa, porque era o encadeamento de vários destinos, assim, que se entrecruzavam nessa cidade, que sofreria, digamos assim, uma espécie de invasão, por assim dizer, que seria a construção de um mall, né, de um shopping, num determinado ponto dela, um shopping inclusive americano, né? Uma empresa americana levaria um shopping para lá. O que essa história tem de incrível, essa narrativa do Alan Moore, é a maturidade dela, porque assim, o Alan Moore, ele era um autor, digamos assim, a maturidade em vários níveis, né? Era um autor já bastante conhecido pelas suas produções como roteirista de quadrinhos de herói. Tinha acabado de produzir, uns 2, 3 anos atrás, o Watchmen, né? Então ele decidiu, num movimento bastante também maduro, ele decidiu deixar para trás um pouco esse mercado e se especializar em algo mais autoral. Foi a busca dessa autoralidade que fez com que ele fundasse uma editora que já publicava, né, material, os manifestos contra a homofobia, né, famosos, anos 80, que é o quadrinho ARG, né? E enfim, e depois agora o Big Numbers, com os desenhos do Bill Sienkiewicz, né, que também era um autor que estava ali, um autor e desenhista, ele também era autor, que estava ali no seu auge, né, dessa produção de técnicas mistas que incluíam aquarela, guache, aguada, desenho com nanquim e certos efeitos, né, quase fotográficos, e que o Sienkiewicz da geração dele era o melhor, né, no desenvolvimento desse material, desse tipo de técnica mista. Pois bem, a ideia, então, como eu falei, era lançar esse material em 12 edições. Só que o problema foi, e aqui a gente começa a falar do fracasso, a complexidade do projeto, né? Porque assim, a narrativa, ela não é uma narrativa linear, como eu falei, são destinos que vão se entrecruzando. Nas primeiras páginas você tem a personagem, uma das personagens centrais, que é Christine. O destino dela vai se cruzando, porque ela está viajando de Londres de volta para a cidade dela, que seria a cidade, né, menor. O destino dela vai se cruzando com de um menino que quer jogar um fragmento de trem no vidro do trem que está vindo em alta velocidade para ver o que acontece. Isso é muito comum. A consciência dela se desdobra em vigília, em sono, né, em sonho, na verdade, que ela começa a sonhar com, acho que foi inclusive um aborto que ela realizou, uma coisa, né? Então esse sonho se mescla com momentos de vigília, se mescla com o menino tacando
o objeto, né, no trem. Então essa construção extremamente complexa, ela vai se desdobrando em toda a narrativa, né, com essas camadas, né, que vão se cruzando para construir uma espécie de tessitura da cidade em si, né? E aí talvez essa ideia dos fractais, né, que são uma espécie de tessitura quase, né? Bom, essa complexidade toda evidentemente tornou inviabilizou o trabalho de Sienkiewicz, que era um desenhista que já tinha bastante, né? Como eu disse, estava no auge, né? Tinha bastante trabalho com outras editoras, então ele teve que desistir de realizar os desenhos. Então aí já começou a complicar. A ideia inicialmente era passar para o Kent Williams ou para o J.J. Muth, que eram outros grandes desenhistas que trabalhavam com técnicas mistas, bastante aquarela e tal, na época. Mas não puderam participar também. Então o projeto foi passado para o Al Columbia. Inclusive ele é mencionado nos agradecimentos aqui como um colaborador, né, do artista e tal. E o Al Columbia não teve condições de tocar o projeto também. A pressão foi muito grande. Ele chegou até a finalizar os desenhos da terceira e da quarta edição, mas ele nunca esse material ele acabou destruindo. Ele desapareceu do mapa. Ele retornou depois com o Biological Show, que eu vou comentar em breve no canal, fazer uma resenha. E ele poderia ser hoje, né, talvez mais reconhecido e mais publicado como um dos grandes artistas da nossa geração de quadrinhos. Mas alguma loucura dele perturbou muito essa possibilidade. Ele se auto-sabota muito, então ele acaba não tendo talvez o destaque, o mérito que ele deveria ter. Por outro lado, a Mad Love, que era editora do Alan Moore, acabou falindo, né? E o projeto ficou no limbo, né? Com toda certeza, o Alan Moore escreveu pelo menos metade do Big Numbers, né? O roteiro da terceira edição ele é muito fácil de achar na internet. Tem 33 páginas, né? Que é mais ou menos o tamanho da HQ mesmo. Uma página por né, por roteiro, dando uma página por quadrinho. Bom, o que acontece, né, disso, né? O que se chega a isso? Foi um fracasso, a narrativa acabou não se desenvolvendo. Esses personagens interessantes. Também tem uma família de negros, acho que imigrantes, que moram em Hampton. Tem uma série de personagens que vão se cruzando, a mãe, né, da Christine, divorciada, taxista. Tem uma série de personagens então, que vão se cruzando, mas eles acabam não tendo nenhum tipo de desenvolvimento. Então você não tem tempo de perceber para onde vai cada um deles, né? E para onde vai até essa construção desse shopping e tudo mais, né? Mas apesar de isso indicar um fracasso, quer dizer, a narrativa não se conclui, provavelmente nunca vai se concluir, a verdade é que o Big Numbers é um trabalho de, digamos assim, mudança, né? Muita coisa mudou a partir dele. O Alan Moore, com essa HQ e com o trabalho editorial em torno dela, ele criou todo uma nova possibilidade. Ele abriu um caminho ali praticamente adentadas, sozinho, né? Sem a possibilidade de ter a ajuda de uma Image, por exemplo, né? Da busca de quadrinistas que trabalham roteiro, desenho, em grandes editoras, trabalharem em projetos mais autorais e que inclusive geram mais dinheiro, muitas vezes, e se transformam naquilo que eles até são reconhecidos por, né? Então, assim, o que temos hoje com a Image foi antecipado pela Mad Love. Por outro lado, esse caminho que alguns quadrinistas famosos, Neil Gaiman é o mais famoso, e fez exatamente o mesmo com Dave McKean nos desenhos do Silent Out Noise, né? Que é justamente essa transição, né, da HQ, dos projetos em HQ para os projetos literários, foi feito também no Big Numbers como um precursor, né? E inclusive nesse sentido uma nova discussão do caráter autoral dos quadrinhos, uma busca
de temas, de formas que já escapavam daquele tipo de percepção autoral marcada pela contracultura ainda, né? Pelo punk, pela contracultura, digamos, na tradição dos quadrinhos, né? Seja pela contracultura nos Estados Unidos, pelo punk na Europa. O Alan Moore estava buscando um outro caminho e ele consegue em parte, né? Então, inclusive no Big Numbers, com essas concepções, com essas formas narrativas mais peculiares, né? Essa busca de outros caminhos também foi essencial na história dos quadrinhos. E não só dos quadrinhos, na verdade. E por fim, a própria vida do Alan Moore, além do Al Columbia, né? Que teve aí a carreira iniciada da maneira mais problemática possível, mas no caso do Alan Moore, foi digamos assim, esse fracasso fez com que ele se dedicasse a uma percepção de magia e de atividade visionária que foi muito influente na carreira dele, alterou a maneira como ele passou a encarar a carreira dele, né, para além do seu anarquismo, que é conhecido, né, ele foi em outros caminhos a partir disso, né. Então também é importantíssimo e essencial nesse sentido, porque o Alan Moore ele vai se desenvolver numa direção visionária das performances, no teatro egípcio lá e tudo mais, que é o que marca a produção dele até hoje, e especialmente entre os anos 90 e início dos anos 2000, digamos assim, na minha opinião, pessoal, nesse caso, a parte mais fundamental da obra, né, do Alan Moore, a mais importante, né, a mais, digamos assim, instigante e original também, é essa produção mística e visionária, né. O Alan Moore ele tem uma contribuição singular para a literatura visionária e começou a partir mais ou menos daí, né. Ele viu que com esse fracasso ele tinha que procurar outras possibilidades e ele encontrou essas possibilidades, né. Depois ele voltaria aos quadrinhos, tudo bem, iria para a literatura também, mas, né, tudo começou aqui. Então, esse fracasso espetacular, ele também tem um lado de, digamos assim, possibilidades interessantes que não se realizaram. E o que resta é realmente a vontade de conhecer como seria, no final das contas, esse quadrinho finalizado. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.